Paz do Senhor Jesus, igreja. Bom dia para todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Igreja, esses versículos aqui, você lê assim, parece que é simples, né? Ah, você é o sal, você é a luz. É tão simples assim, né? Ah, eu sou sal, eu sou luz. Ai, que legal. Mas quando nós somos colocados às provas, aí que nós estamos demonstrando se nós somos sal e se nós somos luz. Porque nós vamos ser provados, igreja. Muitas das vezes o Senhor vai permitir nós passarmos por aflições, por fornalhas, né? Por provações, né? Para ver o que tem dentro de cada um de nós. Porque é neste momento que nós demonstramos se nós somos sal, se nós somos luz, né? Ou se nós temos treva, tá bom? Porque no, como que o Senhor, como que as pessoas vão conhecer nós, né? Se nós somos sal, se nós somos luz? Pelas nossas atitudes, pelo que você pratica, não quando as pessoas estão nos vendo, né? Mas quando as pessoas não nos vê, porque o Espírito Santo te vê, ele nos sonda. Então, muitas das vezes você vai ser ofendido, como que você vai reagir? Muitas das vezes você vai ser caluniado, e como que você vai reagir? Né? Chamaram Jesus de Beelzebul, e como que ele reagiu? Ele continuou fazendo a obra, ele continuou ajudando as pessoas, não foi? E nós, como que nós reagimos se nós somos ofendidos? Né? Nós pagamos com a mesma moeda, nós brigamos, nós xingamos, nós começamos a difamar também, nós saímos falando da pessoa na casa de todo mundo, né? Aí nós demonstramos quem está dentro de nós. Ah, eu estou sofrendo uma injustiça. Mas o que está falando é verdade? Se for verdade, peça para o Espírito Santo de Deus força para melhorar. Agora, se não for, você vai ficar bravo, vai xingar. Ah, mas não importa quem falou, quem acusou, quem te ofendeu. Não importa. Coloca nas mãos do Senhor, que tudo vê. E continua sendo sal e continua sendo luz. Glória a Deus. Não importa o que está falando de você, não importa o que o Espírito Santo pensa de cada um de nós. E os pensamentos de Deus a nosso respeito é pensamento de paz e não de mal. Então é nesses momentos que nós demonstramos que nós somos luz. Quando nós temos a oportunidade de ajudar as pessoas, né? Fazer a obra. Aí você demonstra que você é luz, que você é sal, que você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque falar que tem a presença do Espírito Santo é fácil, mas demonstrar isso nas obras, né, os frutos, aí que existe uma diferença na igreja. Lá em Gálatas, capítulo 5, porque tem pessoas, igreja, que às vezes vão ser ofendidas, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser ofendidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser maltratados, mas o que vai demonstrar a diferença do que está dentro de nós é a nossa reação. É a nossa reação. Irai-vos, mas não pequeis. A gente pode irar, mas a gente não pode pecar. A gente não pode pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, tá bom? O próprio Jesus saiu lá dando chicotada em todo mundo, né? Naqueles fariseus que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, né? Mas ele não pecou. Ele irou. Foi uma ira aquilo na igreja. Derrubou as mesas, desceu o chicote. Estava nervoso, ele estava em forma de homem. Mas ele não pecou. Ele continuou cuidando da obra, ele continuou, aleluias, abençoando as pessoas, ajudando, sendo luz. Nós viemos para ser luz. Tá? A luz dentro da nossa casa, luz com a nossa família, tá bom? Eu sei que a pressão do dia a dia, porque o inimigo ele vai pressionar mesmo, né? Ele vai colocar pressão mesmo em nós, que tem momentos que você fala, Senhor, me ajuda, me ajuda.
para mim não falar o que eu não devo, né? Não agir de forma que não vai te agradar. Às vezes a gente tem que engolir tanta coisa para ganhar uma alma para Jesus. Vai ter que perdoar, vai ter que voltar atrás para aquela vida ser alcançada. Não pode ficar falando, né? Tem coisa que você não pode nem falar para não dar escândalo, para você ganhar essa alma para o Senhor. Amém? Então ser luz não é fácil, igreja. Às vezes você vai ser afrontado dentro da sua casa. Vai ser afrontado na sua casa. E você tem que ser luz. Você tem que fechar a porta do quarto e chorar nos pés de Jesus. Chorar, falar, Senhor, olha o que eu estou passando. Acordar, falar, Senhor, conversar com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E Ele vai guerrear as suas guerras, não nós. Não, nós não podemos guerrear a guerra, igreja. Nós podemos só chorar nos pés de Jesus. Aleluia, senão daqui a pouco, igreja, nossa, nós estamos que nem Pedro, tirando a espada, querendo cortar a orelha, né, xingando todo mundo. Não pode, não pode, igreja. Se está nervoso, fecha a porta, vai orar, né? Pede para Deus os frutos do Espírito. Olha aqui, olha só. Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo, aleluias, 16 em diante, tá bom? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, tá vendo? É o dia inteiro. A carne querendo fazer uma coisa, o espírito querendo fazer outra, o que é certo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. O apóstolo Paulo mesmo falou, né? É uma luta, mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha só as obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emoções, iras, pelejas, dissensões, heresias, tem mais, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como que a gente vai ser luz com essas obras? Como que a gente pode falar que a gente é luz com essas obras? Nós vamos ser provados. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai permitir alguém nos falar algo para ver nossa reação. Alguém nos ofender para ver nossa reação. Alguém agir contra os princípios da palavra perto de nós para ver a nossa reação. E nós temos que falar, Senhor, me dá força aqui nesse negócio. Me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Eu coloco no teu altar, Senhor. Eu vou orar por essa pessoa que me persegue. Eu vou abençoar. Sabe, mesmo que você está triste, fala, Senhor, eu estou triste, cura minha ferida, mas eu vou abençoar. É sempre abençoando, igreja. Sempre abençoando. Sabe, e você está demonstrando que você é luz. Não é abençoando para a pessoa, né, com a hipocrisia, eu te abençoo. Não, não é assim. É você fechar a porta e abençoar essa pessoa de coração. Falar, Senhor, eu abençoo essa pessoa. Mesmo que ela falou que me feriu, eu abençoo. Eu abençoo a família. É orar para abençoar essa pessoa. Abençoar a casa dela de verdade. Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam, pelos que vos caluniam. Aí você está demonstrando que você é luz. Agora você não, não, falou de mim, peraí. Vou xingar também, eu vou falar também, eu vou pegar a espada também, eu vou pegar uma pedra também. Aí nós estamos na carne pura. E se a gente estiver na carne, a gente perde a nossa salvação. Tá bom? Então, ira, mas não peca. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade. O que é caridade? Amor. Ajudar as pessoas, tentar entender por que a pessoa está agindo assim com a gente, né? E ter compaixão. Mesmo que uma pessoa está te fazendo mal, nós temos que sempre falar assim, Senhor, é uma alma. É uma alma. E não é a pessoa, é o que está por trás dessa pessoa que está me ofendendo. Eu perdoo em nome de Jesus, cura meu coração, cura as feridas, e essa alma vai ser um grande vaso em tuas mãos, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Amém? É caridade, é gozo, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que está falando. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluias. Amém. Invejando uns aos outros, tá bom? Então, nada de ficar irritando, de briguinha, porque aí como que a gente vai ser sal? Como que a gente vai ser luz desse jeito, né? Não, pedir para Deus para a gente melhorar cada dia mais na presença dEle. Pedir para o Senhor me ajuda a melhorar cada dia mais na Tua presença. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, igreja, no livro de Hebreus, capítulo 12. Aleluias. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz bem assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Tem uma nuvem tão grande nos observando, igreja, de testemunho de pessoas nos observando, para ver o que a gente fala, para ver como que a gente age no momento de dor, no momento da aflição, né? No momento da aprovação, só observando para falar, mas não é crente. Olha como que tá agindo, não é crente. Olha o que tá falando, não é crente. É assim, você pode fazer o bem que for. Se um dia você, né, falar alguma coisa sem ser do Espírito, vão te colocar na cruz. Vão te colocar na cruz, tá bom? Então, aleluias. Se esforça, porque a testemunha só nos observa. Glória a Deus. Aleluias. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando você for nos lugares, coloca o capacete da salvação na sua cabeça, para você não ficar olhando as coisas em sua volta, para você não pecar com o seu olho. Coloca o capacete para você não ouvir, sabe? Não deixar entrar coisas no seu coração, amém? Para sua mente ser brindada, sabe? Você fala, Senhor, brinda minha mente. Coloca o capacete para proteger a nossa boca, né? Vamos proteger essa boca quando eu entrar nos lugares, amém? Não falar tudo, vou sair falando palavras tolas, tá bom? E se possível abaixa a viseira também, aleluia. Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Andai, ainda não resisti até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Às vezes o Senhor vai usar pessoas para nos repreender, igreja. Sabe, a gente fica triste, bate a tristeza na mente, no coração, né? Mas a gente tem que entender que se o Senhor está permitindo essa repreensão, é porque Ele nos tem como filho. Olha o que fala aqui, ó. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Quem é pai e mãe sempre vai corrigir o filho, né? E por que Deus não pode nos corrigir? Nós somos filhos, nós queremos morar lá na casa do pai, nós vamos receber correção também. Mas se está sem disciplina, ninguém pode me corrigir. Ninguém pode falar nada comigo que eu já fico uma arara. Aleluia, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam como bem lhes parecia, mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, isso aqui é sério, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, né? Senão de tristeza, mas
depois produz um fruto pacífico de justiça exercitado por ela. Amém? Então, se você foi corrigido, igual Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando para hoje, nesta manhã, para a gente ser sal, para a gente ser luz, para a gente tirar as obras da carne. Então, o Espírito Santo de Deus está nos corrigindo, né? Todos nós, para a gente buscar os frutos do Espírito, né? Então, se às vezes a gente pode ficar triste, né? Com o que o Espírito Santo de Deus fala, né? Com a correção, né? Com a palavra de exortação, né? E está falando aqui, ó, toda correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, exercitado por ela. Só que aí depois você reflete, você pede força para o Espírito Santo de Deus para mudar, aleluias, começa a vir a justiça na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, quando você for provado, você estiver bravo, brava, nervoso, nervosa, né? Tiver querendo falar demais, né? Sai das redes sociais, sai, sabe? Sai, não fica mandando indireta, tá bom? Ore, se você viu que foi uma injustiça que você ouviu, ore, pede para Jesus curar seu coração e abençoe essas pessoas, abençoa, tá bom? Agora, se você sabe que foi Deus usando para te falar, você fala, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, tá bom? E tudo isso que a gente aceita, nas correções, Deus nos trata como filho. E se a gente é tratado como filho, nós somos herdeiros. E as bênçãos começam a chegar na nossa casa, na nossa família. Quando a gente ouve, quando a gente pratica e quando a gente aceita a palavra do Senhor na nossa vida, tá bom? Que nós não sejamos apenas ouvintes, né? Ah, eu ouvi, mas eu não gostei. Não pode ser assim, não. É o Espírito Santo de Deus nos ensinando. Que nós sejamos praticantes verdadeiramente da palavra, perdoando verdadeiramente quem nos ofende, sabe? Não pagando mal com mal, tá bom? Não, não faça isso não. Sabe, você está sofrendo injustiça, calúnia, qualquer coisa, perseguição. Você é luz. Jesus te chamou para ser luz, então você vai ser diferente. Você pode estar triste, pode estar moído, pode estar despedaçado, pode estar só o pó, ferido. Você vai perdoar essa pessoa, vai orar para Jesus te curar. Ah, Senhor, me cura, Jesus, me cura. De tudo que eu passei, me cura. Aí Jesus vai te curando e você sempre vai fazer o bem, tá bom? Porque você é luz e você é sal. Amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que não nos falte a presença do Espírito Santo de Deus por onde nós andarmos, tá bom? Assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja. Bom dia para todos. Em nome de Jesus.